Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é ainda. Seguem o nosso mal. Pois, malta, estamos aí de regresso, desta vez aqui num âmbito um bocadinho diferente. Eu estou de férias, mas não podemos deixar de fazer aqui um podcast, um bocadinho mais curto desta vez, mas falarmos um bocadinho sobre o Grande Prémio e um Grande Prémio que até não foi propriamente livre de incidentes. Como habitualmente referi Certo. a pole position para Russell, a vitória acabou por cair também para George Russell, com Max Verstappen em segundo e Antonelli a conseguir o seu primeiro pódio, a terminar em terceiro lugar. Em quarto ainda, Oscar Piastri e a terminar o top 5, Charles Leclerc. Não só acho que desta vez fazíamos um bocadinho diferente. Começávamos pela nossa rúbrica, porque a verdade é que a surpresa foi a Mercedes, Exato. eh, começando pela surpresa Mercedes, com George Russell, que acabou por efetivamente dominar o fim de semana sem que tenha dominado propriamente os treinos, não é? Mas efetivamente quando chegou a hora H na Q3, o George Russell conseguiu a pole position e dominou, diria que dominou tranquilamente a corrida. O Max ainda uma vez ou outra tentou ali apertar um bocadinho com ele, principalmente no início da corrida, mas nunca sem grande sucesso. Aliás, até diria que Antonelli acabou por pressionar mais Max Verstappen do que Max Verstappen pressionou George Russell. Portanto, por ser uma corrida bem gerida por parte do Russell, Tranquila, diria, do, não? exatamente, e uma excelente vitória para o Russell e um excelente fim de semana para a Mercedes, que acaba por ser, sem dúvida, a nossa surpresa fim de semana. Tu já previas um bocadinho isto, tendo em conta as apostas que foram Diríamos, feitas. Pois, diríamos não a pois cem por não. cento como ocorreu, não é? Eu acho que o mais surpreendente foi o que aconteceu no domingo, não é? Que foi, vimos um Mercedes a ter um ritmo de corrida bastante alto, e com as temperaturas de pista a Temperaturas altas. aumentarem, não é? Eu acho que essa foi a maior surpresa, porque, tal como tu disseste, eu previa um bocadinho, não a 100%, assim, eu acreditava que o Mercedes poderia ser forte e acreditando que o Russell é a mesma coisa que aquilo que tu falaste em relação ao Charles Leclerc e ao Mónaco. Uh, Seja qual for o carro estando melhor ou pior, são pilotos que naquelas pistas estarão lá. E parece-me que George Russell e o Canadá, aqui em Montreal, casam perfeitamente. Daí ter sido a minha aposta. Para além disso, o Mercedes também tem-se, já o ano passado mostrou-se muito forte aqui, neste novo design. O carro, como é uma evolução do carro do ano passado, achava mesmo que o Russell poderia dar o salto em qualificação, como assim se verificou. Mas restava-me sempre aquela dúvida e não acreditava, é a verdade, que o Russell, daí tê-lo colocado em terceiro nas nossas apostas e a vitória ser para Max. Não, mesmo depois da qualificação, eu não acreditava que a Mercedes teria o ritmo de corrida para lutar e ter a corrida tranquila que teve, e até mesmo isso nota-se na corrida de Kimi Antonelli, que é uma corrida super tranquila, sempre de quase estar sempre mais ao ataque a Max do que a defender dos próprios McLaren. E eu acho que isso foi a maior surpresa do fim de semana, não é? O único calcanhar daqueles a meu ver da Mercedes neste fim de semana foi, eu acho, ter perdido em termos estratégicos para a Red Bull. Certo. Achas que Eh, eles jogaram sempre na defensiva, não é? Em relação ao Max. Não, nunca tentaram a ofensiva do Kimi para o Max e tentarem a dobradinha. e não é só isso. A Red Bull tentou fazer uma estratégia agressiva para com a Mercedes. Quando se aperceberam que o Antonelli estava muito mais rápido eh, quando o segundo stint, ok? A Red Bull decidiu, quando o Antonelli chegou perto do Verstappen e notava-se que estava mais tempo que ele, seria uma questão de voltas até conseguir ultrapassar, provavelmente. Sabemos que Sim. Max consegue ter muito bem, mas Na presumo primeira. seria, Desculpa, na primeira vez que Kimi Antonelli quase que tenta uma tentativa de ultrapassagem na reta grande, antes da última chicane,
o Max entra logo nas boxes, não é? Notou-se. Exatamente, é mesmo isso. E repara, o Max entra quando tinha cerca de 18 voltas no pneu duro. Ou seja, ele tinha feito 16 de pneu macio e fez 18 ou 19, não sei bem o número certo agora, de pneu duro. Ou seja, aquele pneu dava para muito mais voltas e deveria ter dado para muito mais voltas. A Red Bull só faz isto porque percebe que naquele set o Max já o tinha destruído, tinha tentado seguir George Russell. Um, e para se defender, joga a cartada do parar na expectativa que a Mercedes siga e pare também. E foi o que a Mercedes fez. Porque a verdade é E que mesmo naquele assim momento, quase que dava para o Kimi Antonelli. sim, e essa é a minha questão, ou seja, Achas a- que a- a- mantinham-no em pista? claro que Mais sim, umas voltas? tinham seguido a sua estratégia e mais cedo ou mais tarde o Max, certo que naquele momento ia ganhar muito tempo ao Antonelli, porque tinha pneus novos, é natural, e foi por isso que saiu à frente dele depois de Antonelli parar, não é? Logo na Sim. volta seguinte. Atração, atração. Mesmo apesar do Antonelli estar por fora ali na curva, apesar de ter maior capacidade de aceleração, os pneus à temperatura do Max, mesmo estando por dentro, permitiram ganhar a posição. E, portanto, a verdade é que se a Mercedes naquele momento deixa Antonelli fora, certamente que o Max seria mais rápido momentaneamente, iria ganhar tempo ao Antonelli, sim, mas ainda teria de parar outra vez, porque era obrigatoriamente teria de parar. E naquele momento, Antonelli tinha posição em pista. Sim. Mas olha, mas eu. Aliás, quando Antonelli fosse parar, daí a 10 voltas, Max já teria os seus pneus em decadência e perto de parar novamente. E Sim. Antonelli ia ganhar o tempo suficiente e ia passar. Essa para mim é, Mas é o não único achas, argumento. e trazendo já aqui um bocadinho também a própria Red Bull e o Max Verstappen aqui para a nossa conversa, porque foram os principais ali na luta pelo primeiro, segundo e terceiro lugar, não achas que a Mercedes tenta ali o overcut? Porque, tal como vimos e temos O visto ao Antonelli longo estava do, rápido e eles disseram que isso ia ser possível. e Mas não é só isso, e não era é só difícil. isso, tendo em conta que o Red Bull vai sempre de menos a mais na corrida. O Red Bull já se percebeu, e viu-se este fim de semana outra vez, que no final dos stints, e principalmente no último stint, o carro, quanto mais leve fica, mais rápido fica. Achaste que eles. Ou seja, eu penso que eles tentam aquela manobra do overcut a pensar que depois, apesar de poderem atrasá-lo, como o Red Bull é sempre melhor com menor quantidade de combustível, aquela seria a última chance. Eu penso que foi por aí que eles jogaram, que eles não acreditavam que no final a diferença de pneu dos dois fosse permitir, entendes? Penso, esta é a minha ótica, entendes? Eu acho que ali eles reagiram e caíram na armadilha. Ok. É o que eu acho. Mas eu mesmo E, assim eu acho que se eles atrasassem, eu acho que isto poderia acontecer, entendes? O Max estava forte no final, o último stint do Max é forte. Apesar do Russell ter a corrida controlada, mas o próprio Max disse no final da corrida que ele continua com os problemas que o carro com quantidades de combustível é muito pesado e desgasta muito pneu, e ao longo que a corrida foi evoluindo, o carro foi melhorando sempre. e foi por isso que aquele primeiro stint dos, ou seja, o segundo stint Foi que fizeram, muito curto, não é? foi E muito então curto. o primeiro de médios ainda mais, não é? O primeiro de médios são 13 voltas, 15, acho que algo assim do género. E os foram todos, não é? Acabam por parar todos mais ou Sim, sim, menos. mas ele foi dos primeiros. Ele foi dos primeiros de todos, não é? Tendo em conta que ele tem um Red Bull que é um carro supostamente melhor que os outros, não é? De que Saubers e Alpines, que, ou seja, pela lógica, gera melhores pneus, e ele mesmo assim para primeiro, não é? E essa é uma das razões pela qual ninguém na frente tentou fazer uma paragem. Sim, com um erro disso, mas eu quero abordar um bocadinho esse tema à frente a seguir, que acho que havia uma equipa que poderia fazer essa tentativa e não iria alterar o resultado final, mas Havia já dois falámos pilotos disso. que podiam arriscar, haviam dois pilotos que podiam arriscar nisso, e podemos até já avançar para aí, adiantando um bocadinho o podcast. Era lá o Norris e Charles Leclerc. Eram os únicos dois pilotos que, Exatamente. que, que podiam fazer isso estratégia.
Leclerc Mas eu parecia acho que, mas eu tendo em conta, eu penso que Charles Leclerc e a posição da Ferrari está muito mais próxima era de tentar arriscar isso do que o Lando Norris, porque o Lando tem um carro dominador, rápido. não digo dominador, não é? Mas é um carro que tem um ritmo de corrida muito superior, ou seja, permite fazer a tal estratégia de ficar um pouco mais em pista para ter os pneus mais frescos e conseguir imprimir um ritmo alto. Enquanto que o Ferrari nota-se que não tem esse ritmo de corrida, ou seja, as estratégias de corrida têm de ser feitas, têm de ser arriscadas, têm de ser consoante isso. E se havia piloto que estava com bom ritmo de corrida no momento em que entra para a boxe, tendo em conta estava ao ritmo de corrida de Lando Norris e não estava assim tão mais lento que George Russell e Max Verstappen e Kimi Antonelli, que já tinham parado algumas voltas, era Charles Leclerc. E naquele preciso momento, quando Hamilton já está até já está a mais de uma paragem se o Leclerc parar, o Hamilton mesmo assim não o passa, ou seja, e mesmo que o passasse, é um Ferrari, o colega de equipa, não importa neste momento, a Ferrari não está a lutar por o campeonato do mundo, não é? Sim, sim, mas tu percebes, eu estou a dizer, em termos da equipa, não existe qualquer problema em um trocar com o outro, ou seja, eles estavam salvaguardados em relação ao Alonso, o Hulkenberg ali naquela luta, Sainz e por aí fora. E se havia piloto que podia tentar isso, era Charles Leclerc, e surpreendentemente, eles deixam-no em Não pista era só por isso. Não era só por para isso. nada, Era porque basicamente. também. Era porque também era o único que não corria risco. Ou seja, É isso. se E depois cometem ela outro erro passasse a seguir, não é? E depois cometem outro erro a seguir. mal, ele não ia ficar mais atrás É do que isso. ficou. O Porque Hamilton não já estava bom, arriscar? eram os únicos que podiam arriscar, no fundo. Norris, a meu ver, estava numa posição boa para fazer o mesmo, mas é como tu dizes, é assim, a Mas eu acho que McLaren a melhor. É isso. vai tentar fazer a estratégia para usar o facto de ter um carro rápido, não vai fazer uma estratégia É, diferenciadora em é si. isso mesmo. É exatamente. É exatamente. Mesmo E depois prático. notou-se que no final da corrida compensou ao Norris ter um bocadinho mais de pneu fresco, não é? Notava-se que estava mais rápido que os pilotos da frente. Sim, mas relativamente à McLaren já lá vamos, mas Certo. aproveitando aqui no meio da nossa rubrica, já que estamos a falar da Ferrari, para acabar de falar da Sim, Ferrari, deixa-me só dizer mais uma coisa, depois deste terminar, que este, na minha opinião, foi o primeiro erro estratégico da Ferrari que para mim é incompreensível. Não falar da corrida do Hamilton, porque a corrida do Hamilton fica estragada pela coitada da marmota, que foi pela sua normal. coitada da marmota, e eu acho que perdeu cerca de 20 pontos de aerodinâmica, ou seja, pronto, ele ficou no meio do nada, mas ficou no meio do nada e mesmo assim ficou à frente dos outros todos, ou seja, existe ali ainda uma grande diferença ali do primeiro para o segundo. Por isso é que eu não olho para esses 20 pontos de downforce como Exato. sendo uma coisa, quer dizer, E sim, sim, uma sim, coisa sim, mas, brutal, não mas ficava depois o própria. segundo erro, na minha opinião, o segundo erro da Ferrari em relação à Charles, só para terminar, e contudo que todas estas tentativas advêm da falha, do erro de Charles no sábado, mas também já lá irei só para terminar. Se calhar tu até podes abordar um bocadinho isso, mas o problema é, ok que a Ferrari compromete-se com as duas paragens, tudo bem. Na minha opinião, aí já cometem um erro, mas ok. Mas na segunda paragem, já que estão eles parando, seja quando for, vão cair para trás do quinto lugar. Eles vão cair para a frente de Lewis Hamilton. Dependendo de se a paragem fosse à volta 40, 10 voltas depois de ele parar, à volta 50 ou à volta 70. Qual é a explicação de não esperar por um safety car? Não há explicação possível. Eu não consigo entender. Estranhamente, acho que ninguém jogou com isso. Mas jogam as outras corridas, já assistimos a várias Muito comunicações estranho. rádio, mas, Ah, Luís, já assistimos a várias comunicações rádio entre pilotos e engenheiros de na possibilidade de existência de safety car e por aí fora, tendo em conta a corrida do Canadá, a Ferrari estando num sítio tipo nowhere, não é? Ou seja, eles, independentemente do momento da paragem, iam acabar sempre naquela posição. Porque não arriscar e levar o carro o máximo até ao fim, tal como Max Verstappen fez exato. na corrida em Barcelona?
Não, não faz sentido. Não, em Barcelona não, peço desculpa. Hum, Mas repara, mesmo a Red Bull não tentou fazer o mesmo com o Verstappen. É no Mónaco, no Mónaco. Eu queria, não foi em Barcelona, foi a mesma coisa que o Verstappen fez no Mónaco. O Verstappen no Mónaco faz uma estratégia a pensar no safety car, por isso é que ele fica em pista quase até ao fim. Eu não consigo compreender porque é que a Ferrari não faz isso na segunda paragem com o Leclerc. E depois vai saber e temos safety car. Mas repara, mas repara assim, e tu vês que ninguém pensou nisso, porque tens a McLaren, que supostamente tem o carro mais rápido. eh, Aqui não seria o carro mais rápido, Será mas que, também será que, será que em não Barcelona não foi, mas aqui já teve aqui alguma coisita a ver com as asas flexíveis? Será? sei, porque já o ano passado esta corrida também não foi por aí Sim, além. mas nós já vimos o McLaren forte em todas as Claro, só corridas, não faz é? É uma mais volta, nesse sentido. E faz eu uma não volta. notei a superioridade do McLaren, entende? Sim, aqui sim, mas também não era mais vantajoso. Até porque mesmo nos ritmos de corrida são, principalmente excluindo o Ferrari, mas também o Charles Leclerc faz uma corrida diferente e eu penso que o Charles e a Ferrari tinham um ritmo para lutar lá no topo, mas só aqui até introduzindo alguns dados, o ritmo de corrida da Mercedes, do piloto mais rápido, que foi o Russell, foi 1:15.5, Uhum. 29, né? 1:15.529. O Red Bull, com o Max, foi 1:15.547, ou seja, 18 milésimos de diferença, e depois temos a McLaren 1:15.601, 72 milésimos. Temos três equipas num ritmo de corrida ao fim de 70 voltas em menos de um décimo. Mas agora pensa assim, ok, certo, é verdade, mas quer dizer que o McLaren não era mais vantajoso. Sim, sim, é esse sentido que A eu quero verdade é que dizer. mas a verdade é que dois pilotos que estão a lutar pelo título, em que nenhum deles estava em posição, né? Em qualquer momento da corrida, nenhum deles teve em posição de ganho. Nenhum. Sim, O Piastri nunca conseguiu rivalizar com nenhum dos três que estava à frente. sim, Nem a sim, sim. Antonelli, nem Até se pareceu-se ali um momento ou outro que poderia ir ao Antonelli, mas depois também não. exatamente. Curiosamente, o único piloto, eu não queria adiantar muito da McLaren, mas curiosamente, o único piloto que pareceu ter um bocadinho mais ritmo era o Lando, mas estava mais atrás. Sim, sim, mas sendo assim, ó Luís, não, não adiantes, porque nós iremos à McLaren. Terminamos aqui, termina só o teu Mas era raciocínio da dizer, Ferrari e avançamos. estava a dizer, mas que nem estes também tentaram alguma coisa com o safety car, ou seja, ninguém pensou no safety Sim, car, e o sim, safety car no sim, Canadá entendo. praticamente não estava adquirido, não é? Mas pronto, mas terminando a questão da Ferrari, efetivamente, hum, o Hamilton, mais uma vez, não esteve na corrida, mas desta vez esteve mais ou menos na qualificação. Senti o Hamilton um bocadinho melhor. Não sei Uhum. se será uma questão. O Hamilton eh, está-se bem aqui, não? É isso, porque o Hamilton dá sempre muito bem aqui, pode com isso ter. O próprio Russell comentou isso, que aprendeu muito nos tempos em que teve na Mercedes com o Hamilton aqui. Parece Portanto, que deu também ele frutos. pode, pode ter conseguido disfarçar alguma coisa por ser o Canadá. Teremos que esperar depois na corrida, supostamente, a Tom remoto estragou ali um bocado a coisa. E, portanto, teremos que esperar para as próximas corridas para entendermos se o Hamilton estará ou não melhor. Relativamente ao Leclerc, é isso. Acho que deviam ter tentado uma paragem, porque Eu não acho que ele tinham estava ritmo. com. E ele tinha muito bom ritmo de corrida, não é? A questão é essa. O próprio Leclerc que estava comprometido e queria fazer aquilo, ou seja, tinham o piloto a querer fazer aquilo. Tinham um Exatamente. carro que não dava para fazer em ritmo normal igual aos outros, não dava para fazer melhor do que o Nem lugar era, onde nem era só em ritmo normal, Luís. Eu até acredito que o ritmo de corrida que eles conseguissem impor era suficiente. A questão é que eles já partiam de trás, já estavam longe. exatamente é E isso, é sendo isso. o ritmo de corrida tão todos ao mesmo nível, tu não consegues ganhar Claro. tempo, não é? Se E já assim, estás atrás, não é? eles eram todos que estavam na melhor posição para fazer, pelas razões que tu já mencionaste. Por isso, acho que aqui há um erro claro da Ferrari nesse sentido. No entanto, acabam por um bocadinho também, quase todos nós acabam por maximizar um bocadinho o resultado, fazem um quinto e um sexto lugar. Apesar de tudo, acaba por ser um Eu fim de acho que semana. no final das contas, deixa-me só terminar, acho que sabe a pouco. Principalmente pelo que o Leclerc estava a fazer a qualificação. Eu acho que ficou ali uma. Mas pronto, mas isso é erro do próprio Vamos piloto. ter que esperar para ver, vamos ter que esperar para ver pelos próximos grandes prémios. Sim, olha, até Se- posso trazer aqui assim só uma perguntinha rápida aqui para ti. Sendo
que eu é que sou mais, às vezes aqui mais um pouquinho mais tendencioso para a Ferrari, mas supostamente parece que poderá existir alguma coisa a surgir já na Áustria, não só em Silverstone. Não sei se está, o Frederic Varsa está, pelo que ele diz, está a falar muito de que está a pôr expectativas baixas, a dizer que Sim, eles o estão que a eles ver. irão trazer, neste momento, ele basicamente disse que o que eles ainda não conseguiram é extrair todo o potencial do carro e assim. Não sei. Estou um bocado curioso para perceber, porque para as expectativas para esta evolução do Ferrari, que são anunciadas desde o início da temporada a chegarem agora em Áustria barra Silverstone, ou seja, a expectativa é alta, ele tenta baixar as expectativas. Vamos ver. Será que eles vão dar o salto ou não? Pista Áustria, uma boa pista para a Ferrari normalmente. Vamos ver, não é? Acho, opá, ele não sei, as evoluções terão de ser bastante significativas e terão de pôr o Ferrari ao nível do que esteve no final da época passada, um bocadinho até acima, para que Leclerc, por exemplo, ainda não está a 100 pontos está perto de 100 pontos de Oscar Piastri, ou seja, tem quase 100 pontos de atraso. Ou seja, tem de ganhar muita corrida até ao fim, não é? Está mais, Porque não se vê a McLaren a cair, não é? e só não está mais porque tem havido aqui umas vitórias do Max e do Russell e a batalha entre ambos os dois pilotos da McLaren, porque senão a vantagem já era. Se a Pois. McLaren tivesse só um piloto, como tem a Red Bull, a vantagem já seria tremenda. Se bem que até Ahm, agora não tem tido muito mais que dois, às vezes. Não mais que um, às vezes. sim, sim, acaba por ser sempre Estou a brincar. maioritariamente Sim, sim, agora, mas sim. tem sempre o outro piloto, muitas vezes, quando eles não ganham, a tirar pontos do outro, e isso Claro, acaba claro. por. É diferente de ficar em primeiro numa corrida e depois ficar em Vamos terceiro ou ver. em quarto. Esperemos que essas evoluções tragam a Ferrari para o nível da McLaren e do próprio Max Verstappen com o Red Bull normalmente, porque não diria para lutarem pelo Campeonato do Mundo, mas diria para aumentarem o nível de competitividade pelo primeiro lugar. E acima de tudo também veremos aqui o que é que irá acontecer com a Mercedes, não é? Foi bastante surpreendente o que aconteceu, eu acho, no domingo. Estou Vamos ver. convicto. Estou. Não é convicto, veremos. É isso, vamos ver se foi tal como visto ou não. Vamos esperar para ver então essas evoluções da Ferrari. Mas continuando aqui com a nossa rubrica e passando se calhar para as confirmações, eu acabo por colocar aqui como confirmação a Sauber, porque efetivamente, depois do quinto lugar de Nico Hülkenberg no circuito de Barcelona, já o ano passado a Sauber tinha estado bem em Barcelona, deixava-nos aqui um bocadinho na dúvida. Será que será uma questão de circuito ou efetivamente a Sauber com as evoluções que trouxe terá conseguido dar aqui um bocadinho um salto? A verdade é que parece ter conseguido, porque acaba à frente da Williams, acaba à frente da Haas, e em ritmo de corrida, não, ou seja, não houve aqui nada diferente. Tivemos um safety car, mas que não alterou nada, acaba por não alterar nada no final da, das contas, que também foi mesmo no finalzinho. Eh, Sim, e outra coisa importante é que o Nico Hülkenberg é o último piloto que não foi dobrado. certo. Não é? Ou seja, estás a falar no ritmo de corrida, não é? Não Provavelmente, foi assim também tão baixo, não é? provavelmente sem o safety car, acredito que tivesse sido dobrado, Certo. mas mesmo assim teria sido o último a ser dobrado. Por isso acho que isso é muito bom, isso quer dizer que o ritmo de corrida foi bom. Uh, são, são muito boas. Depois de ter sido a nossa surpresa no Grande Prémio passado, é agora aqui a E mesmo na confirmação. qualificação, eles também estiveram bastante bem. Dentro do campo era muito bem, O próprio mas Bortoleta, não é? O próprio Bortoleta acho que faz 12º, não é? Acho eu. exatamente, exatamente. Não tenho a E certeza. portanto Não acho sei se tens que aí até a hum, classificação. até Uh, posso ver aqui. Eu posso ver aqui, Nico Camber faz 11º certo. e o Bortolete faz 15º, ou seja, conseguiram os dois salvar passar Exato, 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 exatamente. Ok, que faz 15º, mas passaram os dois Sauber a qualificação. Não foi só um, que tem às vezes, por vezes, tem acontecido, ou o Bortoleto ou o Hulkenberg conseguem colocar aquela volta perfeita,
mas nota-se que existiu um salto do carro, porque ambos os pilotos subiram um pouquinho o nível e conseguem retirar as voltas, não é? Acho que é um bocadinho isso. Confirmação, está Mas confirmação. também diria que, se calhar, parece-me que isto, nós falámos um bocadinho, já falei um bocadinho até sobre isto, que lá está, parece-me que isto aqui já é um bocadinho do que o efeito Audi a entrar pela Sauber, não é? O ânimo da equipa, a começar a trabalhar, a terem um visto ao futuro. Não há Sabemos que muitas os. dinheiros ainda, portanto, Sim, sim, eu isto há de sei ser que. E a mudança relação, não é? não, eu acho que há de ser mais mudanças de organização, É da isso, é forma de nesse trabalhar. sentido. É esse sentido. Binotto e Jonathan Whitley. Exatamente, a forma de trabalhar é diferente. É E acho isso. que foi isso que fez dar o salto. Porque a estrutura da Sauber eh, era uma estrutura que já vinha dos tempos do Peter Sauber lá. Eh, e a verdade é que, mesmo com a chegada de falta-me agora o nome, André sabe, Seidel. não, do André Seidel, a verdade é que ele também, por muito, a culpa não foi só dele, porque houve ali um conflito entre a liderança da equipa, era bipartida entre ele e uma pessoa da Audi, da administração da Audi. Franz Hoffmann. Não se tem certeza se era Franz, mas sei Exatamente. que era o Sr. Hoffmann. Era Hoffmann, é. Exatamente. E havia ali muita rivalidade entre ambos. E, portanto, o Seidel nunca conseguiu aplicar aquilo que queria. Quando saiu o Seidel, a Audi decide também retirar Hoffmann da direção da equipa Fórmula 1 E aí é que e chega Jonathan basicamente Whitley e e Mattia Binotto. Binotto, em que ocupam, não é bem os mesmos cargos, mas Um bocadinho diferente, mas sim, mas é na o- mesma tentativa. a ideia é a Liderança mesma, mas eu acho que, mas eles, o que é que aconteceu? Existiu maior diferenciação dos de- cargos, não é só isso. Há também uma questão, que é, são duas pessoas com experiência na Fórmula 1. Enquanto que, também, no desporto motorizado em geral, enquanto que o Hoffman não tinha qualquer experiência no desporto certo. motorizado, a experiência que tinha é relevante, mas era mais em empresas, fora E o do, mercado automóvel em si. enfim, fora do motorsport, e portanto as ideias às vezes são um bocadinho diferentes, então nós trabalhar também tem que ser um bocadinho diferente. E acho que isso provocou ali alguma dificuldade. Agora, com a chegada dos dois, acho que acabou ou pelo menos parece estar a correr bem, e por isso a Sauber é sem dúvida aqui a minha Sim. confirmação. Olha, a minha confirmação também é algo bastante rápido, até porque nós também já falámos sobre ela, mas eu quero salientar porque foram muitos downgrades, se- circuito após circuito e nos últimos Ano meses, após ano, no e fundo. para, exato, quase ano após ano, literalmente. Mas mais uma vez, Fernando Alonso e Aston Martin a surgirem como o melhor dos outros, basicamente pela, diria, segunda, terceira corrida consecutiva. E parece que finalmente a Aston encontrou um caminho. A Aston, não sei se já é efeito Newey, Não, não são sei. dois não, ainda é Dan Fellows, não sei o quê, mas eu duvido. Eu Sim, acredito que isto já é Adrian Newey a esclarecer dúvidas ao Dan Fellows, como fazia na Red certo, Bull. era isso que eu ia referenciar. Eu acho que tu próprio Eu até falaste acredito sobre que seja Dan isso. Fellows, mas a verdade é que deve ter sido o Dan Fellows, gente, e bater à porta da Aranha e dizer assim, como fazia na Red Bull, mas, opá, olha, e relativamente a isto? E pronto, ele lá manda duas ou três. Era isso que eu ia dizer, tu próprio falaste sobre isso, que o Newey não queria muito, nem estava com cabeça para olhar para o carro de 2025, mas eu penso que Lawrence Stroll fez olhar para ele e deve ter dado ou deu algum incentivo mais, não faço a menor pequena ideia, ou então se calhar Adrian Newey, que eu em si próprio percebeu que também não é assim tão bom, e ele, ok, e ele ser um dos líderes da equipa, porque é aquilo que nós falámos agora, é que Adrian Newey tem peso nas decisões da equipa e entrar com uma posição destas, penso que não é a forma mais natural de ser e melhor de ser vista pelos próprios seus colaboradores no trabalho, não é? Então é uma coincidência muito grande, porque assim, Certo? basicamente, a Aston Martin depois só, desde 2023 para cá, só tinha downgrade. Não é? Começou muito bem, 2023,
Depois de ir para a frente, foi só dar no break. Passado 2 meses ou três, que a Adriano Newey está lá, dá um salto, não é? Isto parece-me que tem que ter aqui alguma mão dele, diria eu, mas não sei. Mas pronto, Aston Martin sem dúvida também uma confirmação. Avançando aqui para se calhar agora a nossa desilusão. Eu acredito que a tua desilusão também seja a mesma que eu. Tem que ser a McLaren. Não é? Sim, Eu diria aqui McLaren e Lando Norris. Não é? McLaren, pelas razões que já falámos há um bocadinho, pareceu-me que nunca estiveram muito bem aqui na não luta pela estiveram cem por vitória. cento confortáveis, não é? Não pareceu que não estavam bem dentro da vitória e depois também não fizeram nada para, para mudar isto. Porque é assim, eu compreendo aquilo que estávamos a dizer e estávamos a falar isto no início. Efetivamente, Lando Norris não queria fazer uma estratégia muito alternativa, ou seja, fez um bocadinho alternativa, tendo em conta que começou com os duros, porque também começava atrás, mas fazer uma estratégia com o mesmo número de paragens dos outros. Percebo isso, para tentar, no limite, ficar à frente de Piastri, que é o grande rival dele, na luta pelo campeonato neste momento. Eh, mas a verdade é que, se calhar, deveriam, já que nenhum dos pilotos estava lá, deviam ter tentado algo diferente com algum, não é? Se calhar deixar o Lando Norris numa paragem. Se calhar pegar em Piastri e então colocá-lo ele numa paragem, já que o Lando Norris ia fazer duas e já estava a começar a pneus duros, também por isso já era diferente. Ou seja, não sei, tentar aqui fazer alguma coisa diferente do que foi feito, porque a verdade é que com isto acabaram por não lutar pela vitória. É assim tão importante para eles lutar pela vitória. Se calhar eles próprios já sabiam que este circuito não seria o ideal para eles e, ok, assumiram que era um bocadinho aqui gestão de ano e, ok, também é plausível. Mas acho que o McLaren tinha um bocadinho mais para dar. Também Notava-se que concordo. não era um carro dominador, mas tinha mais para dar. E não o vimos. Mas era um Acho que carro também pelo não o menos ao vimos. nível dos outros dois. Acho que também não o vimos, porque o único piloto que efetivamente estava rápido era Norris que começou atrás. Piastri, não sei. Piastri não me pareceu na corrida Eu estar só achei, confortável no carro. eu só notei aqui antes de irmos aqui e eu depois também introduzo já aqui o que causou o safety car, mas eu notei que maior essa diferença no final da corrida. No final da corrida, sim, notei que Norris parecia muito mais à vontade com o carro e por aí fora, e depois tivemos então a luta. Agora, durante a própria corrida, notei os dois. O que é que. Lá está, mais uma vez, concordo contigo e pareceu-me um bocadinho mais confortável o próprio Lando Norris, mesmo nas comunicações rádio e por aí fora. Notava-se que eles estavam mais confortáveis com os pneus. O próprio Piastri tem logo uma comunicação a referir que os traseiros estão a desgastar-se muito mais do que o esperado, mas os dianteiros nem tanto. Mas lá está, ele começou-se logo a queixar um pouquinho dos pneus e assim. Isso eu posso concordar contigo, que não acho que durante a corrida, até ao último stint, nos dois primeiros stints, posso concordar que Norris estava mais rápido, mas não existia essa diferença tão grande. Depois, no último stint, sim. No último stint notei muito mais diferença entre o ritmo do Norris e do Piastri. O que me leva a perguntar o porquê de, né, a lutarem pela posição que estão, isso é que eu não consigo compreender. Nas outras corridas em que temos primeiro e segundo, eles não permitem quase que exista lutas, mas no Uhum. momento em que estamos aí, em que tens o carro atrás e ainda faltam, em que tu podes ainda ir mais longe do que ao terceiro lugar, não existe swap positions. Percebes o que eu quero dizer? Podem fazer. Não podem fazer. Eu não sei se tu estás fora, mas há umas corridas atrás, eu não me lembro qual é que era, mas foi uma em que. Quais foram as duas corridas em que o Max ganhou? Uma foi Japão, a outra foi. Foi eh, Japão e Miami. 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 Eu acho que foi Miami. Ou foi Em o que, Piastri que ganhou em Miami? Não, acho que foi o Max. bom, mas na segunda vitória do Max, o Lando Sim. também estava atrás.
e também estava mais rápido. Eh, Não, peço desculpa. Miami não. Imola. Exatamente. Imola. Foi o Exatamente. caso a situação de safety car também. Exatamente. E a verdade é que naquele momento disseram, pá, não, pá, tens que lutar e tens que passar. Ó, Portanto, a Luís, partir daí, e o que tens pá, a dizer sobre aqui para terminarmos? Estamos aqui a entrar nos últimos mesmos 2, 3 minutos do podcast. Para terminarmos aqui em relação ao McLaren e ao incidente. O que é que passou pela cabeça de Norris? Onde é que ele queria colocar o carro? Essa é a minha única dúvida. Porque notou-se que então é Piastri quer defender por dentro. E o Norris força ainda mais. Eu não qual consigo é a mesma entender. coisa. Porque o Piastri, o que eu não consigo entender é, eu percebo que o Norris queira ir para dentro. Como é que o Button entrou? Mas o Piastri toma logo a posição interior, começa logo a tomar a trajetória. No final, logo na saída do Muro dos Campeões, ele começa logo a inclinar o carro para dentro. Não É consigo verdade. entender. Andando fora, eu também concordo com isso. Mas é assim, nós temos um incidente parecidíssimo em 2011, com Sim, Button e sim. Hamilton. Igualzinho. É quase Mas, tirar nem curiosamente, pôr. é mais também. Mas a verdade é que é igual, é no mesmo sítio, é da mesma forma, exatamente igual. E a pergunta também é, onde é que o Button achava que tinha que tocar? Mas a verdade é que ninguém fala disso. Por acaso o Button conseguiu terminar e levou uma corrida maluca e ele não ganhou a corrida. Certo, é verdade. A pergunta é a mesma. Onde é que ele achava que ia meter o carro? Sim. Pá, são questões. O Norris estava a sentir que estava muito rápido e estava muito próximo do Antonelli. O Antonelli estava já ali. Naquele momento, o Piastri já estava quase a ganhar DRS do Antonelli. Portanto, o Norris sabia que tinha que passar ali. Aquele era o momento para passar. Eu acho que ele tinha que o ter feito, tinha que ter arriscado a travagem antes e não naquele sítio. Uh, e depois aquilo foi uma conjunção de fatores. Foi tem que meter o carro, tem que meter o carro, e depois já não deu. E pronto. Sim, sabíamos que um dia, mais um dia, menos dia, isto ia acontecer. Acabou por acontecer. O Norris reconheceu ele. Pronto. É mau, é para ele. Uh, mais, mais uma diferença. Foram 12 pontos para o Piastri e 0 para o Norris. Pois. E Ah, 18 para o Verstappen. Olha, não sei, foi difícil. Para terminarmos aqui um bocadinho, avançando a questão da McLaren, dar os parabéns à Ferrari, mais uma vitória em um ano. Por pouco não conseguiam aqui fazer o, a triple, o pódio, não é? Foi por muito pouco que não tinha, que não deu o pódio com três Ferraris, mas, mas a verdade é que são três mais seguidas, com três carros diferentes. Primeiro foi o 51, depois o 50 e depois o 83. Avançando então para as nossas apostas. A verdade é que tu acertaste George Russell a fazer a pole position, mas depois já não acreditaste nele à vitória e, portanto, acaba por sair aqui com um ponto de Russell a fazer a pole position. Eu estive completamente fora, mas a verdade é que ainda acertei Max em segundo e, portanto, são 2 pontinhos, ainda levo mais um ponto que tu e recupero a igualdade de pontos contigo, que eu acho que tinha menos um ponto, agora não tenho aqui as sim. cábulas, mas tinha menos um Não, ponto que não tu, portanto, tinhas. Exatamente. Tinha menos um ponto, agora estamos agora empatados. empatados. E vamos para a próxima corrida, a Áustria. Temos aqui mais uma semaninha de pausa e depois temos o Grande Prémio da Áustria, que então, como estavas a dizer, a Ferrari é capaz de trazer aqui umas evoluções, vamos ver em que é que isso vai dar para a equipa de Maranello. Mas bem, vamos às nossas apostas. Gonçalo, o que é que tu achas que vai acontecer aqui? Quem é que vai fazer aqui a pole position? Olha, eu. Lá está. Estou aqui a pensar em tentar ir outra vez numa surpresa, como foi no fim de semana, aqui neste fim de semana com o Russell, mas eu acho que teremos uma. Estou inclinado para termos uma resposta de Lando Norris, não é? É um fim de semana bastante.
complicado, não é? Será um pouco tendencioso, não é tendencioso não, mas apetecível apostar tanto na pole e vitória, mas eu vou para pole position e primeiro lugar para Max Verstappen. Segundo lugar vou para estou indeciso em qual dos pilotos da McLaren colocar aqui em segundo, se Lando, se Oscar, mas eu acho que mesmo os upgrades da Ferrari será difícil de dar esse salto. Mas eu vou na resposta. O Piastri parece que ele normalmente recupera sempre bem de fim de semana mais em baixo, não é? Mas eu vou acreditar no Norris. Eu acho que o Norris tem de dar uma resposta e vou colocar Norris em segundo e vou acreditar na surpresa de Charles Leclerc em terceiro lugar. Parece que existe aqui uma tendência minha de não acreditar no Oscar, não é? Mas eu acho que é Não, mais. eu já me tocaste porque eu estava mesmo com a fé de ter aqui Max a ganhar este grande prémio, porque a verdade é que Max Está-se está muito bem, sempre não é? Pois, por isso é que eu também fui inclinado. Canadá. Este aqui do Canadá, o terceiro setor, não era o forte do Red Bull, mas também não era mau. E é o circuito com mais retas. Portanto, eu acredito, sinceramente, que Max Mas já vimos que irá. o Red Bull é muito um carro bastante camaleão. A verdade Até, é que também eu acho. McLaren, Norris foi aqui, não sei se te recordas do ano passado, o primeiro O incidente incidente, exatamente. Max Norris. E Norris estava Eu muito vou forte. fazer a pole position, Uhum. mas vou colocar lá Norris a conseguir a vitória. Ok, Max Eh, Pole e Max Norris Pole, Vitória. quando com a vitória, eh, Max em segundo e Piastri em terceiro. Piastri certamente vai lutar também pela vitória aqui. Eh, Sim, ok, vais no seguro, eu vou na surpresa, ali no terceiro lugar. sim, mas vamos tentar, vamos ver. Vamos ver se será bem assim ou Não não. estás convicto, não estás convicto. Não, mas é uma aposta. É Max difícil, não a fazer é? a pole, Lando em primeiro, Max em segundo e Piastri em terceiro. Ok, pronto. Resumindo então aqui, temos, eu coloquei Max, Pole e Vitória com Lando em segundo e Charles Leclerc em terceiro e o Luís apostou em Max Verstappen a fazer a pole position, Lando Norris a vencer a corrida, seguido de Max Verstappen e Oscar Piastri. Certo, Luís? Exatamente. Pronto, malta. E vamos então dar aqui um bocadinho não, vamos dar por terminado aqui este episódio do podcast, a rescaldo do Grande Prémio do Canadá, neste formato aqui um pouquinho mais não, é literalmente diferente do habitual, mas que nós não podemos aqui faltar à conversa do costume. E estaremos de regresso daqui, no mínimo, e certamente daqui a 2 semanas, para o rescaldo do Grande Prémio da Áustria. E veremos como se irá sair, que reviravoltas teremos ou que o regresso a vitórias teremos, ou de Max ou da própria McLaren, ou então será a Mercedes a continuar o seu pequeno domínio, não é? Em que George Russell venceu aqui o ano passado após o incidente entre Lando Norris e Max Verstappen, ou seja, não sei, poderemos ter aqui um back-to-back victories, ou será que teremos a primeira de Kimi Antonelli? Não sabemos, vamos ver, vai ser algo a não perder. A Fórmula 1 parece estar agora a aquecer um bocadinho. Esperemos que continue assim e que mais equipas se juntem ao topo, a Ferrari também, para termos um segundo a metade de campeonato tão ou melhor que a do ano passado. Uma boa semana, malta. Boa semana, malta.